Fala galera, bem-vindos a mais um videocast aqui do Cardio Papers. Aqui a gente te ajuda a se atualizar mesmo se você não tiver tempo. Meu nome é José Roberto, sou colaborador aqui da página e hoje eu trago minha grande amiga, grande mesmo, porque ela é bem alta, brincadeira, mas ela tem um coração enorme e não é de Chagas. Débora, tô cheio de piada hoje, né? Acho que na terceira aí, acho que eu já vou ser demitido. Débora Belfort, então, Débora que era a médica da unidade de emergências do INCOR e agora mudou, né? O último podcast você tava ainda... Felizmente, mas infelizmente agora, locada numa outra unidade, e agora a Débora virou assistente da unidade de insuficiência cardíaca. Primeiramente, meus parabéns aí. Obrigada, Zezão. E infelizmente você nos largou no dia a dia, mas ganhamos um auxílio na insuficiência cardíaca. Acabou que a gente continua trabalhando junto, né? Pacientes muitos em comum e muitos casos para discutir aí. Isso aí, Débora, que ela é formada na Universidade Federal de Pernambuco, né? Isso. Com residência de clínica médica lá também, cardiologia pelo INCOR, fellow de insuficiência cardíaca e transplante, e agora médica da unidade da insuficiência cardíaca, do Sírio e do INCOR também, né? Isso aí. Voando, já entregou doutorado também, defendeu quase lá, doutorado. quase lá. A gente até cobriu aí no congresso da ESC o Cathedral HF. Boa. E é isso aí. Débora, bem-vinda. Obrigada, Zé. É sempre um prazer, uma honra estar aqui discutindo temas que, além de muito interessantes, são bem do dia a dia, né? Bem da nossa prática clínica. É isso. Eu acho que hoje a gente vai gravar um episódio bem prático para o pessoal, com mini casos clínicos, assim, que acho que isso o pessoal vê bastante valor. E a gente vai discutir dúvidas comuns que a gente tem no dia a dia que os residentes levantam, que a gente tem no dia a dia também na condução dos casos, então... Vou chamar aqui o primeiro GC, o primeiro caso clínico, então, para a gente dar uma olhada aí, Debs. Vamos lá. Bom, primeiro caso clínico está aí na tela. É um homem de 58 anos com uma dispneia progressiva há 6 meses, com piora nos últimos 15 dias. Teve 2 internações nos últimos 2 meses por uma pneumonia SIC. Relata um ganho de peso, uma dispneia classe funcional 3, edema de membro inferior e ortopneia. De antecedente, ele é tabagista, 20 maços ano, hipertenso e diabético, e o eco tem fração de injeção de 25% com uma hipocinesia em parede anterior e se estendendo, né, anterior apical e apical, pegando toda a parede anteroapical aí do ventrículo esquerdo. Beleza, então, basicamente é um paciente que chega na consulta, né, ainda em classe funcional 3, bem congesto aparentemente, e que tem essa IC que não tem uma etiologia conhecida nem investigada. E esse é o primeiro ponto, né? Então, quando que a gente acaba investigando a etiologia da IC? É quando a gente tem um narizinho de porco, focinho de porco, e realmente é um porco? Ou a gente acaba investigando para todos os casos? Como que é a prática disso? Legal, essa é uma pergunta bem pertinente, principalmente porque não tem um protocolo, né? Na verdade, o que a gente vai fazer em cada caso é avaliar fatores de risco, né? E avaliar se existe algo que sugira alguma etiologia específica. Boa parte dos casos não vai ter, assim, tão claramente uma alteração segmentar, muitos fatores de risco, então a gente vai ter que pensar do ponto de vista de epidemiologia. Então, quando a gente fala em insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, a causa mais comum no mundo é a cardiopatia isquêmica. Então, essa possibilidade tem sempre que passar pela nossa cabeça, mesmo que o eco seja uma hipocinesia difusa, mesmo que seja um homem de 50 anos que não tem hipertensão nem diabetes, então a gente tem que pensar nessa possibilidade, tá? E dependendo do tanto de fator de risco ou de alterações ecocardiográficas, eletrocardiográficas que o paciente tenha, a gente pode ter uma maior ou menor chance de ter esse diagnóstico e pesquisar de forma mais ou menos invasiva. Então, no caso em questão, por exemplo, é um paciente que tem uma hipertensão, tem uma diabetes, é um homem de 58 anos e ainda tem uma alteração segmentar na parede anterior. Então, sugere que ele pode ter realmente a doença coronariana, talvez com infarto prévio. Aqui acaba que não fala do eletro, mas eu imagino que deva ter talvez uma área inativa anterior, né, que fala a favor dessa possibilidade diagnóstica. E acho que o mais importante da gente ir atrás da etiologia não é só de ter um rótulo de uma etiologia, mas principalmente de pensar se existe algum tratamento específico para essa etiologia e também é o prognóstico associado a cada causa de IC. Acho que seria mais isso, assim. Então, só para a gente dar uma coisa mais palpável. Então, se é um paciente, puxar na história, se ele tem uma pressão alta, muito elevada, não controlada, né? Se tem sinais de sobrecarga de ventrículo esquerdo no eletro, hipertrofia ventricular no eco, se tem lesão de órgão-alvo, para pensar na etiologia hipertensiva. Eu lembro que a gente pegou no nosso ano da residência um caso que ele era acho que um Takayasu ou uma coartação de aorta que estava em fila de transplante. Era uma coartação. Coartação, né? É.
E aí a gente diagnosticou ele com coartação, sendo a causa da hipertensão secundária dele, quando ele já tinha uma disfunção ventricular aguardando transplante cardíaco em fila de transplante com um balão intraórtico. Então isso é muito importante. Etiologia alcoólica, né? A gente tem um valor de corte para suspeitar? Isso, só antes de falar do alcoólico, ainda falando do hipertensivo, né? Lógico, vai ter um eletro sugestivo, uma história sugestiva, mas lembrar que o paciente que é muito hipertenso, ele também tem fator de risco para DAC. Então, lembrar de sempre pensar ou avaliar essa possibilidade de forma, talvez não invasiva, né? Ou angiotomo de coronárias, tem gente que prefere prova funcional, mas só lembrar de, talvez, excluir isso da jogada, né? Mas, em relação a outras causas, né? A história clínica traz muita informação, então, às vezes, o paciente conta que 2 irmãos morreram, o pai morreu, a mãe tem o tio tem um coração inchado ou alguma coisa assim, então você pensa em algo familiar. Às vezes o paciente conta que tem uma história de álcool muito importante, né? E aí a gente tem que pensar que, assim, saber, na verdade, que só consumir álcool não é o suficiente para você ter uma cardiomiopatia alcoólica, né? Ela é uma das causas que ela é potencialmente reversível de IC, mas que você tem que ter uma carga de álcool para poder levar uma disfunção ventricular. Então, lógico que nada na medicina é preto no branco, né? Não vai ser acima disso dá IC, abaixo disso não dá. Mas, em geral, você precisa, além de ter uma predisposição genética, porque tem muita gente que bebe bastante e não tem nada, você tem que beber, assim, em média, para homens, 90 gramas de álcool dia, e mulheres 60 gramas de álcool dia. Você pensar uma dose de destilado tem em torno de 14 gramas. Então, seria 6 doses de destilado para homem e 4, né? 4 ou 5 doses de destilado para mulher. Então, é bastante bebida, assim. Isso por um intervalo de pelo menos uns 5 anos. Então, você pensar aqueles pacientes que chegam dizendo que tomam uma garrafa de cachaça por dia, que bebe há muito tempo. Lógico que, se você tem uma predisposição genética, ou às vezes você tem uma cardiomiopatia dilatada de etiologia genética e começa a beber, isso pode ser um fator a mais que pode causar injúria ou piorar a disfunção ventricular. Mas pensando exclusivamente no álcool como etiologia, teria que ser uma pessoa que realmente bebe com a frequência e com a quantidade bem significativa, assim. Eu lembro que, eu acho que eu peguei algum caso que tinha uma mutação, acho que na titina, alguma coisa assim, que predispunha. Então, o paciente, ele bebia bastante, na pandemia ele acabou bebendo mais, ele até desenvolveu um Wernicke naquela ocasião, e aí depois evoluiu com uma miocardiopatia alcoólica, e aí a gente acabou dosando o teste genético dele e viu que tinha uma mutação na titina que propicia esse tipo de alteração. Então, hipertensivo, alcoólico, doença coronariana. No Brasil, Chagas, né? Chagas é muito importante, né? Aí tem que perguntar a epidemiologia e, obviamente, que a gente pode ter outras coisas que vão ajudar na suspeita, como um eletro com BRD, BDAS. Epidemiologia, né? Que aí acaba arritmia, ataque a arritmias, né? Claro, qualquer caso de IC pode levar a taquicardia ventricular, mas Chagas habitualmente é uma doença com muita arritmia ventricular, né? E bloqueios atrioventriculares. Então, no Brasil, você pega um jovem com BAVT, você tem que pensar... Claro, se for muito jovem, pode ser um BAVT congênito, mas assim, 40 anos BAVT, você tem que pensar em Chagas como uma possibilidade, né? Então, o distúrbio de condução, como você falou, BRD, BDAS, então são características da doença de Chagas, né? Que diferenciam um pouco de outras etiologias. E claro, o eco vai dar uma dica, se tiver uma valvopatia primária, né, alguma febre reumática. O eco não, Zé, é um exame físico, né, eu vi um soprinho. Eu já pulei uns 3 degraus ali na escada pra chegar. Não, mas lógico, vai trazer essas informações também, né, pra gente pensar. E tem uns casos, assim, que são mais difíceis, né, a gente vai ter as causas mais comuns que são essas, ou a miocardite prévia também, mas existem doenças mais raras, né, então, por exemplo, a gente pegou no Fellow um caso de um jovem que no contexto de um COVID grave, abriu um IC agudo. Então, na nossa cabeça, miocardite, foi para dobuta, balão, passou ECMO e biopsiou. Aí, quando biopsiou, era uma hemocromatose. Nossa. E aí, quando a gente foi cavucar um pouco mais, né, foi perguntar, ele tinha acabado de abrir um diabetes de início recente, aí tinha hipogonadismo, aí tinha artralgia, assim, coisas que... A gente, assim, você pegar um paciente com diabetes e IC é a coisa mais comum do mundo, né? Mas só abrir a mente que talvez... Às vezes, outras doenças que aparecem junto podem ser uma doença sistêmica, né? Então, não é o mais comum, mas lembrar dessa possibilidade de doenças menos comuns, né? E você até comentou também como miocardite, acaba também sendo um outro diagnóstico que a gente acaba vendo. A ressonância ajuda bastante nisso, né? Só, assim, lógico, 30% das miocardiopatias dilatadas sem etiologia acabam sendo por miocardite, né? Você excluindo isquêmica, excluindo causas mais óbvias, aquelas que não têm etiologia, um bom percentual é de miocardite prévia, mas a gente tem que tomar cuidado um pouco quando a gente vê um paciente sem história de evento agudo, que pode acontecer, e que tem um realce tardio na ressonância. Então, a gente pega um monte de casos assim, que tem um realce tardio mesocárdico linear, aí tá no cabeçalho, miocardite prévia.
Na verdade, qualquer cardiopatia dilatada pode dar algum realce tardio, né? Especialmente esses mais mesocárdicos inespecíficos. Então, só tomar cuidado quando a gente rotula uma etiologia de miocardite para tentar ver se tem algo que realmente sugira esse diagnóstico. Eu até tinha pensado da gente discutir do Stitches e tudo, mas acho que não vai valer a pena. Acho que vale a pena até comentar uma outra coisa que... E se, vamos supor, esse caso, até para só comentar aqui que é o Stitches, para quem não sabe, o Stitches é um estudo estendido de 10 anos que pegou pacientes que tinham uma DAC arterial e viu se valeria a pena revascularizá-los e eles tinham uma fração de ejeção reduzida. E viu-se que depois de 10 anos você tem algum benefício, tem uma subanálise do Panza que acaba tendo um benefício maior em pacientes que eram mais graves, fração menor ou igual a 27, triarterial, proximal, diâmetro ventricular maior, né, maior que 79, mas isso daí fica até para um outro papo. Mas depois que a gente descarta que é coronariano, seja com uma angiotomo de coronária ou CAT, enfim, descartou as outras causas, quando a gente chega e fica lá no hashtag miocardiopatia dilatada idiopática, qual que seria um passo bom para a gente tentar esmiuçar ainda mais isso daí? E o paciente não sabe se tem história familiar, mas eventualmente possa ter até. O que a gente poderia fazer, Dé? Só isso que você falou, né, de histórico familiar, é uma coisa muito importante de perguntar, e que no ambulatório, toda vez eu falo, pergunta de novo, porque às vezes alguém não perguntou de qualquer jeito, na primeira consulta o paciente não lembra, depois ele faz, e vira e mexe, chega alguém dizendo, não, aí ele viu, na verdade, que tem um tio, tem um primo, tem um irmão, e aí vai achando várias pessoas na família, né, mas mesmo que não tenha ninguém na família, vale a pena considerar, se disponível, o teste genético, o painel genético de cardiomiopatias, né, com a ideia de ver se você encontra alguma variante que seja patogênica ou provavelmente patogênica, mas no sentido de você rastrear a família, né? Então, se você tem um indivíduo que tem uma mutação patogênica e tem filhos, vale a pena rastrear os filhos, né? Parentes de primeiro grau. E também em questão prognóstica, né? Então, por exemplo, tem uma mutação que é a da lamina, que é uma mutação que, num contexto de cardiomiopatia, ela está muito associada à morte súbita. Então, já indica, quando o paciente tem disfunção ventricular, um CDI, por exemplo, de forma mais embasada do que uma cardiomiopatia dilatada qualquer outra que não tenha um fator de risco a mais, entendeu? Então, dependendo do que você encontra, isso pode até mudar a sua conduta, ou pelo menos o seu segmento, ou o que você espera daquela variante que foi encontrada. Então, acaba ficando que o teste genético também acaba entrando na área da insuficiência cardíaca em casos que a gente tem uma miocardiopatia sem uma etiologia muito bem definida, né? Sim, sim. Maravilha. Claro que quando você tem familiares positivos, ou você tem uma miopatia associada, ou quando você não tem hipertensão, não tem bloqueio de ramo esquerdo, isso aumenta a sua chance de ter o teste positivo. Mas tem paciente que tem bloqueio de ramo esquerdo, por exemplo, e tem teste positivo. Então, acho que você tendo disponibilidade é algo a se considerar. Legal, é uma coisa cada vez mais frequente aí no nosso meio. Então é isso, eu acho que aqui, pessoal, a ideia era a gente tentar lembrar que vale a pena tentar investigar a etiologia na maioria das vezes, porque eventualmente você pode ter alguma coisa a ser feita, um tratamento mais específico, direcionado para aquela cardiomiopatia. Lembrar que o paciente que é isquêmico a gente tem indicação de revascularização, né? Mas isso aí a gente pode discutir num podcast específico até, porque só tem um estudo mesmo grande e também foram 300, 400 pacientes de um cada lado, então é uma discussão boa para isso daí, dá para chamar o Edu Lima para falar do Panza aí. Acho que ele vai gostar. Mas só colocando, assim, falando brevemente desse benefício da revascularização, lembrar que é um benefício em 10 anos, né? Então, algo que a gente sempre discute e que tá... Todas as diretrizes, todos os locais indicam, mas coloca para você discutir no heart team, né? Porque, por exemplo, você pega um paciente que ele tem indicação, ele tem lesão ideal proximal, ele tem DAC arterial, tem disfunção importante, mas ele tem um Euroscore de 12%. Exato. Então, talvez não valha a pena você colocar o paciente... 85 anos. Será que ele vai ter tempo de se beneficiar desses 10 anos? Exatamente, né? Às vezes até tem menos, mas o risco cirúrgico é muito alto. Então, o paciente vai ter um benefício potencial em 10 anos, mas um risco imediato muito alto. E às vezes é melhor você deixar ele em tratamento clínico, né? Muitas vezes, na verdade. E então, até, assim, não é porque é uma DAC triarterial, né? Às vezes ele tem uma DAC triarterial, mas é tudo porção média para distal. Exato, ou seja, é triarterial, mas isso não é o que está justificando o quadro da insuficiência cardíaca. Quantas vezes a gente não ia discutir na residência lá, tô com um paciente na IC e que tem um CAT que tem lesões, sei lá, triarteriais ali, aí você vai lá na coronária, vai na artéria, discute, ele, não, isso aí não justifica. Tem uma diagonal, uma AVP, tipo... Marginal. É marginal, triarterial. Triarterial, mas não é isso que está justificando, né? Sim. Maravilha. Debs, então vamos para o segundo caso aqui. Então vamos lá, pessoal, o segundo GC aqui, que é uma mulher de 72 anos, uma EC com fração de ejeção reduzida, uma fração de 32%, por doença de Chagas.
Hipertensa, uma DRC estágio 3A, um clearance de 48. Procura o PS por queixa de uma dispneia classe funcional 3, 4 nos últimos 5 dias, ortopneia, dispneia paroxística e edema de membros inferiores. Na admissão, PA 11,7, frequência 112, respiratório de 26, saturando 90. Tem urgência jugular, a 45 e a 90 graus. Estetor crepitante em terço médio bilateralmente, edema de membro inferior 3 em 4 cruzes e uma hepatomegalia 4 cm no rebordo costal direito. Bem perfundida com tempo de enchimento menor do que 3 segundos. Então, aqui parece mais, né, um paciente que está quentinho, bem perfundido, mas quase uma nasarca aqui, bem congesto. Então, mas esse perfil B, Dé, como que é o manejo aí do dia a dia, numa forma geral, desses pacientes? Esse é um caso bem comum em todos os pronto-socorros, né? Não só pronto-socorro cardiológico, mas UPA, onde você for, é muito comum. Insuficiência cardíaca é uma das principais causas de internação, né? Então, o principal ponto quando a gente está de frente com um paciente com IC descompensada é definir o perfil hemodinâmico, que você já definiu bem porque esse parece que não tem muita dúvida, né? A gente vê que é uma paciente que tem perfusão boa, não tem sinais e sintomas de baixo débito, não tem oligúria, não tem náusea e vômito, a extremidade está quente, claramente está bem congesta. Então, o IC perfil B, que é o primeiro passo, seria você definir o que esse paciente tem, né? Em relação ao tratamento, no pronto-socorro, o que a gente vai criar um alívio sintomático inicialmente e posteriormente otimização terapêutica para um tratamento da IC a longo prazo. Então, a curto prazo, o que a gente faria? Seria principalmente um alívio da congestão com diurético. Então, o pilar da terapia no pronto-socorro desse paciente é diurético terapia. E a gente também deve prescrever vasodilatador. Mas é aí que a gente vai fazer algumas ponderações agora, especialmente no que a gente vê muito no pronto-socorro, né? Um pouquinho, rapidinho. Pode em falar. relação ao diurético, né? Às vezes o pessoal, a gente vai discutir mais sobre isso, mas nessa parte inicial, diurético EV ou diurético VO? Não vou nem comentar da dose, mas tem alguma preferência? Tá, com certeza EV, né? Porque quando você pensa num paciente que está descompensado, ele tem uma absorção variável da furosemida no trato gastrointestinal, especialmente porque você tem edema de alça, então você não sabe o quanto daquela furosemida está sendo de fato absorvida. Então é indicado que você faça uma dose EV, e essa dose ela vai depender do quanto que o paciente usa e se ele usa ou não furosemida previamente, né? Então, se ele é virgem de tratamento, você poderia iniciar até com a dose mais baixa de 1 a 2 ampolas, né? Que é 20 a 40 miligramas EV. Mas um paciente que já faz uso de furosemida, você tem que tentar ver a dose diária que ele faz em casa e fazer o dobro, 2 vezes e meia, o equivalente EV dessa dose diária que ele faz. Vou lembrar que uma ampola é igual a um comprimido. Isso, então se ele faz, sei lá, 2 comprimidos ao dia, então você faria 4 ampolas, né? Então seria a dose é 80, EV seria 40, 2 vezes 40, 80. Então seria mais ou menos equivalente isso aí do 80 seriam 4 ampolas. É isso mesmo, doutora? Oi? Não é assim que acontece, às vezes, com a prescrição? Doutora, são 10 ampolas de furosemida mesmo? Às vezes acontece, né? Acontece. É raro, agora me deu uma... Você tava fazendo a conta errada. Parei aqui assim. Não. Que nem quando às vezes acaba aqui a equipe de enfermagem, doutora, tá certo mesmo? Não, são 10 ampolas mesmo que a gente vai fazer? Tem um perfil de pacientes que já tá com, como a gente vai comentar mais à frente, assim, com uma resistência diurética bem importante, né? Então o paciente já tá usando 6 comprimidos de furosemida em casa, então você vai fazer, né, o dobro disso aí é EV. Então aí o paciente vai fazer, nossa, mas você vai fazer 10, 12 ampolas, é isso mesmo? 10 ampolas a gente faz, realmente. Mas assim, é um perfil de paciente bem específico, assim, mais grave. Mas de uma forma geral, é refratário, né? De uma forma geral, você vai tentar ver a dose que ele usa e fazer o dobro do equivalente EV. E se você não souber a dose que o paciente faz uso, aí você vai fazer em torno de 1 miligrama por quilo, se ele já usar, né? Ele faz, eu uso, mas eu não sei quanto. Você faz em torno de 1 miligrama por quilo, 1,5 miligrama por quilo. Pode ser adequado. Mas o mais importante do que a dose que você vai fazer é você avaliar se ele vai ter resposta à dose que você está fazendo, né? Então, assim, o jeito mais, talvez óbvio, de você ver se ele vai responder é ver se ele vai urinar. Então, o ideal é que nas primeiras 6 horas ele urine 100 a 150 ml hora, né? Então, 600, 1 litro em 6 horas seria o ideal. Mas tem formas mais precoces da gente avaliar se ele está tendo uma natriurese adequada, e uma delas seria o sódio urinário, né? Cada vez mais a gente tem um estudo chamado PUSH-AHF, que avaliou você usar o sódio urinário guiando a natriurese, né, para ver se você está tendo natriurese adequada. Uhum. E você usar o sódio urinário mostrou realmente a melhor natriurese nos pacientes com IC descompensada. Então você pode fazer essa dosagem com 2 horas. Você fez a furosemida, primeira urina lá com 2 horas, você já mede. Se o sódio urinário ele for acima de 70, ele está tendo a natriurese adequada. Se ele for menor que 70 ou 50, você vai ter que fazer uma dose maior de furosemida, que habitualmente a gente faz o dobro da dose. Perfeito. Então seria
E a natriurese é justamente porque o sódio carrega a água e aí acaba... Isso. Tendo uma natriurese, eu sei que ele tá urinando água livre junto também. Maravilha, né? Então, lembrar que é isso, pessoal. Às vezes o pessoal tem muito medo de dar furosemida, né? Ah, mas a pressão dele tá 10 nossa, por isso 7, é bem 9 por importante. 6. A furosemida no paciente hipervolêmico não baixa a pressão. Não baixa a Exato. pressão. Isso aí é uma mensagem que tem que ficar bem clara. A furosemida não baixa a pressão do paciente hipervolêmico. Pode e deve corte, fazer. Hein? Vai dar um corte isso daí. Vai dar alguns shorts do YouTube. E em relação também, ele tem uma função renal com uma creatinina de 1,8, 2. Estou com medo de fazer furosemida. O paciente tá uma pipa, hipervolêmico, socorro. né? Também não tem medo, porque se o tanque tá cheio, não tem problema de você fazer furosemida no paciente que tem uma doença renal crônica, como ela, que tem um clearance de 48, e nem no paciente que tá hipervolêmico, porque tá com uma pressão mais limítrofe. E não é só que não tem problema, é que vai ajudar, na verdade, né? Exato. Porque quando você pega esse paciente, né, que tá com uma pressão venosa de forma geral muito elevada, o que acontece? Você diminui a perfusão renal. Você vai ter a diferença de pressão entre a artéria renal e a veia renal, ela vai diminuir, né? Porque a pressão venosa está muito alta. Isso vai diminuir a perfusão renal e piora a função renal em última análise, né? A ureia creatinina sobe e a diurese reduz. Quando você diminui essa congestão, então você vai dar o diurético de alça de fato, você vai melhorar a perfusão renal e você vai melhorar a função renal. Então, apesar de você esperar nos primeiros 1, 2, talvez até 3 dias, um leve aumento da creatinina, isso não se traduz em piora da função renal. E se o paciente está melhorando clinicamente, nos próximos dias a creatinina vai cair. Então, você tem que ter calma, não deixar de fazer o diurético porque a creatinina está alterada. Pelo amor de Deus, se o paciente tiver realmente uma pipa, como você falou, né? Que é o caso dessa paciente do casinho que a gente está discutindo. Realmente a furosemida vai ser benéfica, então, de forma alguma, deixar de fazer, ou suspender, ou reduzir, porque a creatina subiu no segundo dia, ou porque a creatina é de 2, não sei se eu vou dar muita furosemida, aí que você vai dar mesmo, porque quando o paciente tem uma disfunção renal, ele vai ter um limiar diurético mais alto, né? Ele vai precisar de uma dose maior de diurético para fazer efeito, né? E eu comento com os residentes, então assim, confia no seu exame físico e confia no POCUS. E você trata o que você tá vendo, então se você tá vendo que ele tá com gesto, trate. Não é o BNP que é alto, que é por conta disso que eu vou deixar um diurético ou vou deixar de deixar. Trata o que você tá vendo e confia no seu exame físico e no POCUS. Tem casos que não são tão fáceis assim, né? Mas esse, por exemplo, tá bem claramente hipervolêmico, então acho que não tem muita dúvida. E vasodilatador, Dé? Aí, isso que é uma coisa pra gente discutir, né? Até trocar uma ideia assim, porque na diretriz, não sei se você vai mostrar aí, mas ele orienta assim, né? Perfil B, dá vasodilatador e cobrar. Uhum. A gente tem algumas ponderações quanto a isso. A gente tem que dar mesmo vasodilatador, mas frequentemente esse paciente que está chegando descompensado, ele tem algo por trás descompensando, né? Então é bem frequente o paciente não está tão evidente assim quando você vê tem uma pneumonia, tem uma infecção por trás, algo que pudesse levar ele a uma piora hemodinâmica. Se ele está claramente estável hemodinamicamente, não tem infecção, não tem nada, você tem que dar vasodilatador mesmo. Então o que a gente acaba fazendo, né, no dia a dia? A gente faz a furosemida, faz uns exames, faz um raio-x, dá uma geral. Não tem, assim, nada que pareça pior, uma infecção, abdômen agudo, nada que chame atenção. Aí a gente dá o vasodilatador VO, né? Aí acho que não teria problema, pelo contrário, seria benéfico. Até dá tempo de ver a função renal, se tá com potássio alto, se tem alguma coisa que contraindica usar cobrar, por exemplo. Então, acho que você dá o vasodilatador VO é importante, mas não causa um alívio tão imediato quanto você dá a furosemida EV na chegada. Né? Tô dizendo que não tem que dar vasodilatador, pelo amor de Deus. É justamente para aliviar a pós-carga. Mas na hora que ele chega, assim, o alívio, ele é dado pelo diurético de alça. Aí depois você vai otimizar outras coisas. É diferente, por exemplo, lógico, quando o paciente tem edema agudo de pulmão. Uhum. Aí é outro cenário, né? Que a gente vai ter que vasodilatar EV. Aí é diferente, você tá com o paciente na mão, você liga o vasodilatador EV, se a pressão cair, você desliga, então fica mais fácil. Mas quanto tá do vasodilatador VO, acho que vale a pena a gente olhar com mais cautela, né? O que você acha? Não, acho que é isso. Acho que... E, obviamente, também tem casos e casos, né? Às vezes o paciente... Esse caso aqui tá com uma pressão 11,7, que era uma pressão adequada até. Mas, eventualmente, tá até um pouco com a pressão mais alta, sim. 13, 14. Chega até com uma pressão de 15, por exemplo. Você vai ficar mais fácil. Mas, obviamente, que descartar um quadro infeccioso é muito importante. E a gente sempre comenta isso. Justamente porque você vai dar um vasodilatador. Se daqui a algumas horas, pelo quadro infeccioso, ele fosse cair a resistência vascular periférica, fosse ficar hipotenso, você só antecipou isso daí. E você vai deixar o paciente hipotenso, hipoperfusão renal, vai ter que ligar uma nora, enfim. A ideia aqui não é assustar vocês com relação ao vasodilatador. É só para vocês realmente tirar uma história adequada, fazer um exame físico direito, pedir uns exames, né, laboratoriais, PCR ajuda bastante aí, radiografia de tórax, urina, eventualmente para procurar algum foco infeccioso descompensando. Não havendo nada, não tem por que você reconciliar
né? E é só realmente, um outro ponto, eu falei uma palavra que é importante, reconciliar. E direto, muitas vezes, a gente pega casos que o paciente relata que está usando enalapril, quanto? 20, mas aí o cara não está usando, a paciente não está usando o vasodilatador dela, e aí você acaba reconciliando o que deveria estar na prescrição e o paciente, na verdade, não estava usando. E aí é diferente você, por exemplo, um paciente que esqueceu de tomar a dose que era 2 horas atrás do enalapril de 20mg 2 vezes. Beleza, você pode reconciliar se ele estiver tomando até, mas o paciente que estava virgem de tratamento, que fala, não, usa os remédios tal, e não usa, nunca reconcilia na dose full. Vamos começar com dose baixa e vamos progredindo aos pouquinhos, tá? E senão, isso daí realmente o paciente às vezes sente, faz hipotensão, precisa ligar na hora. Outro dia teve um caso desse que a gente acabou ligando na hora. Né? O paciente falava que usava 4 ou 5 classes de antihipertensivos, reconciliaram e aí, obviamente, não usava nada e aí... Enfermaria da hipertensão. Exato. Então, vasodilatador e aí, é isso. Só falando de reconciliar, não sei se você ia falar disso, mas acho que é importante só lembrar que, assim, o paciente que está em ser perfil B, né, descompensado, não é o melhor momento da gente começar o beta-bloqueador, né, assim, na vigência da descompensação cardíaca. Então, ele chega lá, stertorando até terço médio, super congesto, ele vai ter que sair de alta com beta-bloqueador, mas você não vai dar naquele momento. Só que é diferente do paciente que vem usando o beta-bloqueador. Então, se o paciente ele está usando o beta-bloqueador e ele interna em perfil B e está estável hemodinamicamente, então assumindo que ele não está séptico, não tem nenhuma outra questão a mais, é só realmente a IC descompensada a perfil B, o beta-bloqueador ele tem que ser mantido. Então, na verdade, é maléfico a gente suspender o beta-bloqueador, né? Isso leva a uma piora aguda de função ventricular e isso, em 3 meses, está associado a uma menor taxa de prescrição do beta-bloqueador. Então, é uma medicação que a gente tem estudo, tem um que chama Be Convinced, que mostrou que é seguro você manter o beta-bloqueador na IC perfil B. Então, não é dobuta, não é o paciente chocado, na IC perfil B. E isso está associado a uma maior taxa de beta-bloqueador a longo prazo, que é algo que a gente sabe que está associado a melhor prognóstico. Então, não suspender o beta-bloqueador salvo algum motivo muito específico, assim. Perfeito. Até porque depois que a gente acaba... Pode ter rebote, né? Também, Maravilha. Então, e aqui eu queria trazer só... Tem uma revista que eu recomendo sempre pro pessoal dar uma olhada, que se chama ABC Heart Failure, que é uma revista do departamento do DEIC, de insuficiência cardíaca da Sociedade Brasileira, que eu acho que tem artigos muito bons. E esse aqui é um deles. Eu adoro esse esqueminha. É muito prático, assim, até pro cara que tá internado ou pro ambulatorialmente, quando você quiser começar. Então, pessoal, joga aqui na tela o slide que tá separado aqui, por favor. Então, esse daí é um artigo de revisão que ele sugere qual que é o fenótipo do paciente, qual a medicação da IC que você vai começar primeiro. Então, óbvio que um paciente que ele tá com uma pressão mais limítrofe, digamos assim, hipotenso, eu vou preferir um beta-block mais seletivo para começar, talvez. Não vou começar tanto com vasodilatador. Vou dar preferência para, por exemplo, um bisoprolol. Enfim, o que você tem para comentar desse quadro aí, Dé? Eu acho pra quem não tá vendo, é uma tabela bem legal aí. Vale a pena vocês olharem no YouTube depois. É um esquemazinho que eu acho que ajuda muito a nortear, né? Porque a gente sempre fica na dúvida quando vê aquela lista, assim, de, os 4 pilares, tenho que prescrever todos esses remédios para IC. Tudo bem, mas qual que eu começo, né? Qual que seria mais adequado? Aí tem algumas publicações sugerindo começar com beta-bloqueador, outras começar com ISGLT2, mas esse esqueminha aí, já que não tem evidência mostrando que é melhor começar com A ou com B, esse aí mostra justamente o que é mais sensato, eu acho, que seria você avaliar paciente a paciente. Então, se você pega um paciente que está super congesto, provavelmente vai ser mais interessante para ele começar ISGLT2, spironolactona, talvez até o vasodilatador, né, logo de cara, e depois dar o beta-bloqueador, que seria o caso que a gente está discutindo. Diferente de um paciente, como o Zé falou, que está com PA mais limítrofe e taquicárdico, e está seco, aparentemente, ou não tão hipervolêmico. Talvez isso seja mais interessante você começar o beta-bloqueador, dar um ISGLT2 que tem pouca interferência hemodinâmica, e depois dar spironolactona e vasodilatador. Então, ele mostra mais um norte de com base em comorbidades e no estado clínico do paciente, o que você vai começar, mas a ideia é que você dê as 4 principais classes medicamentosas em todos os pacientes antes da alta, né? O ideal seria isso. Mesmo que não esteja em dose otimizada antes da alta, né? Perfeito. E aí, acho que vale a pena tentar individualizar e entender. Se o paciente está com margem de pressão, começa com algum vasodilatador como o INRA ou IECA, por exemplo. Esse é o mais tranquilo, né? Acho que o que vale a pena a gente reforçar aqui é o paciente que ele está taquicárdico, congesto, hipertenso, que aí fica mais fácil. E se tiver hipotenso, começar com beta-bloqueador mais seletivo.
Acho que é isso. Acho que se tiver hipervolêmico, hipertenso, vasodilatador vai bem para começar. Sim. Se ele tá mais limítrofe, talvez um beta-block mais seletivo aí, se não tiver nenhuma sinal de congestão ou hipotensão grave. E só lembrar que esses pacientes, assim, com fração de ejeção muito reduzida, né, não necessariamente hipertenso, né? Às vezes ele tem a pressão 12/8, pra gente já tá excelente, né? Já pode entrar nesse grupinho do hipertenso que você pode dar um vasodilatador mais de cara, diferente daquele paciente que tem 9/6, 9/5, que você vai tentar dar, mas você vai mais devagar, né? Isso. E lembrar, né, pessoal, que a gente acaba priorizando para começar o quarteto mesmo, tá? Então, em algum momento a gente vai chegar e começar todas as medicações. Uma dica que a gente sempre comenta, paciente que tá com a pressão 9/6, não tolera a margem para você progredir vasodilatação, é sempre aquela coisa, não deixa de tomar o beta-block junto com o IECA, por exemplo, ou com o BRA, toma um com um intervalo de 2 horas, toma o outro, ou então se você está tomando, por exemplo, um carvedilol que tem um efeito alfa, que vai ter um efeito nos vasos, né, então vai ter um efeito vasodilatador, trocar para um beta mais seletivo, tipo bisoprolol ou succinato de metoprolol. Bom, isso aí. Acho que é isso. Então, bora pro terceiro casinho, que esse aqui vai ser o nosso último nessa primeira parte aí. Então, Débora, vamos lá, pessoal. Terceiro caso aqui. Homem de 64 anos, uma IC isquêmica, fração de 25%, com infarto há 2 anos. 3 internações no último ano. Vem encaminhado do ambulatório por uma oligúria e hiporexia. Procura o pronto-socorro, né? Com uma cartinha. Por uma dispneia classional 3-4, algo sonolento, frequência de 115 sinusal. Pressão 88/65, saturando 90% em ar ambiente, TEC de 5 a 6 segundos, tempo de enchimento, turgência jugular, estertor crepitante bibasal, abdomiacítico, edema de parede e edema de membro inferior 4 em 4 cruzes. E aí? Esse daqui já tá meio quadrado aqui, né, Dé? Esse aí também é tão ruim que tá fácil, né? Assim, acho que diferente do outro caso, esse paciente tem alguns sinais, também de congestão, mas principalmente de hipoperfusão, né? Então, se você for olhar, é um paciente que vem oligúrico, né? Com náusea, hiporexia, tem uma pressão de pulso reduzida, que é uma alteração que sugere um débito cardíaco reduzido. Então, quando você pega a sistólica menos a diastólica e divide pela sistólica, e isso é menor que 0,25, isso sugere um débito cardíaco reduzido, né? Além disso, ele tem uns clássicos, né? Extremidades frias, que chamam a atenção. Então, é um paciente que está com sinais de baixo débito, além de sinais de congestão. Então, quando a gente classifica no perfil hemodinâmico, seria um paciente em perfil C, que aí já é um pouco mais... não vou dizer que é difícil, mas tem que ter mais cuidado no tratamento, né? Porque vai ter algumas nuances que a gente vai ter que ver. É um grupo de pacientes que, assim, esse que tá bem óbvio, a gente às vezes até consegue começar a tratar já na chegada, né? Uhum. Chegou assim, a gente já põe na sala de emergência, já pensa em dar um inotrópico, diurético, enfim. Mas alguns pacientes que estão meio borderlines, o perfil laboratorial ajuda muito a gente a pensar se é mais para um perfil B ou mais para um perfil C, né? B/C. A gente pega muito paciente que a gente classifica como perfil B/C, né? Que é o paciente que tá congesto, meio limítrofe, perfusão limítrofe, PA limítrofe, você tá na dúvida se esse é o basal dele ou se, na verdade, ele tá hipoperfundido com a piora mais aguda, então o laboratório ajuda muito, né? Tinha laboratório desse paciente? Tem sim. Ou Zé? Como esse é um perfil B/C, vamos lá, pessoal, traz a segunda parte. É um CC, né? Mas... Na verdade é o GC aqui, pessoal. A segunda parte, boa. Então foi coletado uma gaso, vi um pH de 7,35, BIC de 20, lactato arterial de 18, que dá 2 milimol, mais ou menos, aproximadamente. Limite, aí. né? Naquele limite ali, né? Que o lactato a gente depois discute também. Função renal tinha uma prévia que era 1,6 a create, foi para 3,2, a ureia de 58 foi para 210. Bilirrubina de total de 2,8, as custas de direta 1,9. TGO e TGP meio tocados, 60 e 55 respectivamente. Fosfatase 210 e gama 390, também bastante elevados. E agora, ele tá tendo uma hepatite também aqui, Débora, precisa pedir ultrassom de abdômen aí. Vamos começar aqui primeiro pelos exames gerais aí, o que você tem pra falar aí? Nossa, isso é bem, bem comum, essa dúvida ou levantar essa bola de se tem algo hepático junto, né? Claro, até pode ter, mas num contexto de choque cardiogênico e ser perfil C, você tem um acometimento multissistêmico, né? Então, você vê que a função renal ela vai piorar.
A gente sabe que a síndrome cardiorrenal, ela se dá principalmente por congestão, mas em casos de débito muito reduzido, o baixo débito também contribui para uma piora da função renal. E o fígado, ele também sofre repercussões da insuficiência cardíaca. Então, quando você pensa num paciente apenas com congestão, sem baixo débito, você vai ter um padrão de colestase, porque você tem os canalículos biliares ali perto das vênulas, assim, que estão bem congestas, né? Você tem uma certa compressão do canalículo biliar, então você vai ter aumento de fosfatase, aumento de gama-GT. Isso é super comum, né? Todos os pacientes congestos quase têm aumento de fosfatase e gama-GT, e até pode ter aumento de bilirrubina também. Mas a partir do momento que você tem isquemia de hepatócito, então você tem um choque ou um baixo débito tipo esse, assim, que não tá francamente chocado, mas tá com sinais de hipoperfusão, né? Você pode ter lesão do hepatócito e, a partir daí, aumento de transaminase. Então, uma dica que a gente usa dos exames de laboratório para sugerir que tenha também baixo débito associado é esse aumento de transaminase, que pode ser discreto, assim como esse, 2, 3 vezes, mas casos graves de franco choque cardiogênico pode chegar a 3, 4, 5, 10 mil de transaminase. Então, o fígado, ele é muito sensível ao débito cardíaco, né? Então, você tem períodos de baixo débito, você tem aumento de transaminase e, consequentemente, com lesão de hepatócito, você tem aumento de bilirrubina também. Então, a gente teve um caso recente na UTI que a bilirrubina chegou a 8, 9. Meio fora da curva. Esse aí a gente fez ultrassom, fez tudo, mas no fim era do choque mesmo, sabe? Então, eu peguei um caso que era só congestão. No fim, a gente chamou... De transaminase. Não, de bilirrubina. De bilirrubina. Bilirrubina de 14, 16, sim. Assim, o paciente não era também. francamente Não é a turbulento. regra, né? Lógico, quando Não. sobe muito, assim, aí você vai atrás de outras causas. E lógico, sei lá, o paciente tem... A gente pegou no ambulatório um IC compensado, transaminase alta, mas aí veio os exames, hepatite C. Aí... então, assim, tinha uma causa. Lógico, tem outras causas que aumentam a transaminase, né? Mas eu tô falando num contexto que o paciente não tinha essas alterações, né? Chega com a dúvida se você tem baixo débito ou não, e tem esse aumento, isso sugere que seja baixo débito, né? Aumentos discretos para moderados no contexto de hipoperfusão / muita congestão. E é óbvio, né? Não precisa sair disparando exames aí, mas acho que acompanhar a curva e avaliar melhor, né? Sim. Débora, e o lactato, hein? Esse aí é bem capcioso, né? Porque o paciente que ele é crônico, né? Tipo esse aqui, ele tem há 2 anos já diagnóstico, já vem internando. Então, é um paciente que ele já tem uma doença crônica instalada. Ele provavelmente já vive num certo regime de baixo débito crônico que a microcirculação se adapta, né? Então, esses pacientes, eles têm uma extração de oxigênio muito ávida na periferia e eles só vão aumentar o lactato quando realmente chega num nível muito extremo de baixo débito para o organismo dele, né? Para o basal que ele tá quase habituado. Um anaeróbio ali. Exato. E aí, quando você colhe uma saturação venosa desse paciente, ela tá super reduzida, uma central, né? Por quê? Porque extraiu tudo da periferia. Então, quando o lactato começa a subir, já acaba sendo um estágio um pouco mais avançado desse choque. Mas vários pacientes que estão nesse baixo débitozinho limítrofe, assim, têm um lactato normal. Isso é super comum. A gente vê os swangans ambulatoriais lá do ambulatório, pré-transplante, né? Índice cardíaco de 1,5. Nossa, e o cara lactato lá bem. normal. E o cara lá aí conversando, andando, né? Eles meio que se adaptam nesse índice cardíaco mais baixo, né? E aí, quando isso descompensa, levando a disfunções orgânicas mais agudas, aí acaba que a gente tem que internar realmente, enfim. Acho que a mensagem aqui, que quando eu coloquei esse lactato aí, era mais pra gente... Que é uma coisa que eu já vi você lá reforçando toda vez, pregando no deserto ali. Lactato normal não descarta esse perfil C. Boa, esse aí ficou um bom resumo, né? Não descarta. Lógico, corrobora. Se vier alto, acho que já facilita tudo que você tá querendo fazer. Exato. Mas se vier um lactato normal e é esse paciente frio, pressão pinçada, transaminase aumentada, oligúrico, é um perfil C, né? Mesmo com lactato normal. Exato, a clínica é soberana nisso. Isso. Então, ele acaba funcionando como um discriminador se viesse alto, mas vindo normal num contexto de outras disfunções desse jeito, fica muito claro. Então, aí, pessoal, fica a dica aí, não depender apenas do lactato, tá? Bom, e agora? Aí a gente tá naquele ponto, né? Tem muita gente que fica com medo de ligar inotrópico, com uma pressão abaixo de 90 de sistólica. Ai, meu Deus. Junta essa com a da furosemida. E aí a gente vai chegar aquela pessoa que vai querer ter aquela dúvida. E agora? Será que eu tenho que ligar uma noradrenalina para uma cabeça de pressão para ligar a dobutamina ou não? Então, qual que é a prática do dia a dia e por que o pessoal tem esse medo da dobutamina, Débora? Nossa senhora. Não, mas isso é muito difundido mesmo. É porque, assim, farmacologicamente, a dobutamina em doses baixas,
ela tem um leve efeito vasodilatador, mas é muito leve, assim. Quando você pensa no paciente que ele está em franco baixo débito, o efeito de melhora da contratilidade, né, e de melhora do volume sistólico, melhora do débito, isso vai suplantar aquela leve vasodilatação sistêmica, assim, mesmo que o paciente esteja meio hipotenso ou meio limítrofe, e a pressão até melhora, né? Então, a gente liga a dobutamina na pressão 7,5, ele melhora. Ele não precisa de noradrenalina, né? Lógico, chega um paciente com 5,2, 6,4 de PA, às vezes você não sabe o que está acontecendo, se é sepse junto, Perfeito. você liga uma nora junto, uma dobuta. Se for só cardiogênico, provavelmente essa nora vai sair rápido, né? Ou deveria sair, pelo menos. Deveria sair. Você tem que se empenhar para ela sair. Mas esse paciente com pressão que tá hipotência, mas assim, 7/5, 8/5... A dobutamina sozinha, ela já é mais do que suficiente, assim, normalmente, né? Você dá e o paciente melhora a pressão, melhora a perfusão. E aí você vai se guiar por macro e microhemodinâmica se o paciente está tendo resposta adequada ou não, né? Perfeito. Então, isso também é outro mito aí. Junto com o da furosemida, a gente não precisa rotineiramente ligar uma dobutamina com um vasopressor. Se você liga uma nora, né, para uma IC crônica sem infecção ou sem outra condição inflamatória associada, habitualmente esse é um paciente que tem resistência periférica muito alta, né? Então, é um paciente que, na verdade, para ele é melhor dar vasodilatador do que dar vasopressor. Então, se você liga uma nora com a pressão 8/6 lá, e liga a dobuta, essa nora tá atrapalhando, na verdade, né? Porque você tá aumentando mais ainda a pós-carga e piorando o desempenho ventricular. Então, tem que ter essa sensibilidade de, na história e no exame físico, tentar diferenciar se é só, entre aspas, né, um IC perfil C ou se tem outra coisa associada. Se for uma IC crônica agudizada, provavelmente não vai precisar de noradrenalina, assim. E aí, você comentou que provavelmente talvez precise de algum vasodilatador, né? Nesse caso, então, a gente poderia considerar talvez um nitroprusiato, por exemplo, um vasodilatador, passar uma PAI, e se ele não estiver infectado, se for uma progressão de doença, um quadro já mais arrastado, tentar vasodilatá-lo com uma linha arterial, uma PAI e niprid? Sim, vasodilatador é uma medicação que farmacologicamente ela causa efeitos hemodinâmicos muito benéficos na IC, né? Então, além dela diminuir a pós-carga, né, ela vai diminuir a tensão ventricular, diminuir o consumo de oxigênio, isso acaba sendo melhor do ponto de vista de função ventricular do que você dar inotrópico, que aumenta o consumo de O2, que aumenta a tensão dentro do ventrículo. Então, quando você tem estudos, é tudo observacional, né? Mas comparando inotrópico com vasodilatador, quem usa vasodilatador vive mais do que quem usa inotrópico. Talvez porque seja um paciente menos grave, mas talvez porque seja melhor mesmo, não sabemos exatamente. Mas o porém do vasodilatador é que esses pacientes têm pressão muito limítrofe, né? Então dá um medinho mesmo de você ligar. Então o ideal, se for um paciente como esse, que a pressão é 9/6, 9/7, é você ter uma linha arterial invasiva para você titular melhor essa medicação e ver se o paciente realmente é esse perfil que você acredita que ele é, da resistência vascular sistêmica alta e que vai responder ao vasodilatador. Porque às vezes você se engana, né? Às vezes você começa e o paciente dá uma chocada, porque ele tem outra coisa por trás que você ainda não descobriu, né? Então, o ideal é que você tenha ele mais na mão com uma PAI. Então, isso acaba dificultando um pouco de cara no IC perfil C, numa porta de pronto-socorro, você dá niprid, né? Claro. Porque aí você tá naquele caos de pronto-socorro, a sala de emergência cheia, você mal pegou o acesso central e aí você já vai dar um nipridzão com pressão não invasiva. É meio difícil a logística. Exato. Mas já na UTI, né, que a gente pega esses pacientes na UTI, era quase a rotina. Chegavam em IC, passa a PAI e liga niprid, né? Que aí a gente já tem um controle maior, começa a ter uma monitorização maior. Então, é algo que é bem favorável hemodinamicamente nesses pacientes. Mas tem essa limitação aí de logística, ambiente, né? Perfeito. E até no CAT direito, quando a gente faz esse CAT direito nos pacientes, eles melhoram muito o débito cardíaco, né? A gente fica até com medo com os valores que eles usam lá. Nossa, essa semana a gente viu um lá que tava 8 microgramas por minuto de niprid. Nossa. Era tipo, sei lá, 300 ml hora. Aí você... Nossa! Eu não faço isso nem na UTI. E o cara vai embora pra casa depois de 3 horas. Né? Exatamente. Mas isso melhora muito o débito cardíaco e a gente consegue vasodilatar bem. Então, a ideia é isso. A gente tentar tratar a causa que descompensou esse paciente. Dar diurético pra ele, claro, né? Ele tem sinais de hipervolemia. Sim. Não é por conta dessa pressão que eu não vou dar. Não é por conta dessa frequência cardíaca também que eu não vou dar inotrópico, dobutamina vai melhorar a frequência cardíaca dele. Ele tá com uma frequência alta até para tentar garantir algum débito cardíaco. Então, não tenham medo de dar diurético, de dar dobutamina e de vasodilatar. Esse aqui é um cara que a gente não vai ficar à vontade de vasodilatar VO, né? Pois é. Você não sabe exatamente o que tá acontecendo, né, ainda. E uma pressão mais limítrofe também. Sim.
não é um cara pra gente... Com Esse é um certeza. cara pra gente ter mais na mão. Oligúrico, tem que ser tudo EV e imediato, pra ter resposta rápida e você ver a sua resposta nas próximas horas, né? Não dá pra Até você... pela disfunção renal, consideração da... eu vou dar hidralazina hoje, amanhã eu vejo se funcionou. Tipo, não tem isso. Esse é um paciente que você tem que reavaliar a cada hora, 2 horas, ficar vendo ele constantemente. E só de inotrópicos, só lembrando que, assim, não precisa ser necessariamente do butamina ou inotrópico sempre, mas ele é o mais barato e mais amplamente disponível e tem a vantagem de, como eu falei, não baixar a pressão, né? Uhum. Você tem o milrinone, que é o inibidor da fosfodiesterase, que ele tem um efeito vasodilatador sistêmico e pulmonar. Então, dependendo do perfil do paciente, que tem a pressão melhor, que tem um HP, ele pode ser mais interessante, mas ele é menos disponível, não é todo hospital, todo pronto-socorro que tem. Ele demora um pouco mais para agir e quando você diminui a dose para poder passar o efeito, né? E ele tem que ter cuidado também com função renal. Então, ele acaba sendo um pouquinho mais chatinho de manejo comparado com a dobutamina, mas funciona igual, assim. Então, você só tem que tomar cuidado com hipotensão. Então, um paciente que está muito hipotenso talvez não seja uma boa ideia, seja melhor a dobutamina mesmo. Mas um paciente com pressão normal, 9,7, 10,7, você poderia considerar também o milrinone como uma possibilidade. Legal. Lembrar de ajustar pela função renal também. Acho que é isso, então, né, Dé? Dessa parte aí do perfil C. Acho que sim. O paciente evoluiu bem aí aos seus cuidados. É. E, na verdade, acho que até foi um erro meu, né? Eu esqueci de mostrar aqui. Só agora aproveitar para mostrar. Não, tinha a tabelinha mesmo. Pessoal, só mostra aqui rapidinho aqui para ilustrar. Falado, tá, aqui, finalzinho antes tarde do que nunca, né? Mas aqui tem, de acordo com a diretriz brasileira de 2018, como que a gente vai manejar de acordo com os valores. Lembrar que esses valores são arbitrários, tá? Isso aí é uma diretriz. Não é porque tá com 84 de sistólica que você vai tomar uma conduta exatamente por conta disso. Isso aí é bem... Acho que ele é interessante para nortear, como toda diretriz, dar uma ideia geral, né? Mas você tá com 84 por 62 de pressão. Frio. Esse paciente, você não vai dar noradrenalina, né? Que tá ali, ó, frio, congesto, com PAS abaixo de 85. Aí ele coloca vasoconstrictores. Você não vai dar, né? Então, você tem que olhar com calma qual é o seu paciente. Se tá muito abaixo desse valor, e você vai precisar dar uma noradrenalina ou se não, né? Mas isso é mais um norte, assim. Acho que se você fizer desse jeito aí, você erra menos do que... Assim, se você não tiver tanta vivência com esses casos, né? É uma coisa mais populacional, assim. Pra população médica errar menos aí. Assim como uma CLS, por exemplo. Acho que nossa ideia é justamente discutir o que a gente pode fazer melhor ainda, né? Refinar mais o perfil do paciente e como que a gente pode refinar mais a nossa terapia com droga vasoativa para melhores desfechos, né? Eu tenho certeza que você vai estar na próxima diretriz e você vai batalhar por isso. Bom, mas é isso, pessoal. Débora, a gente fica por aqui porque a gente ainda vai discutir ainda sobre congestão refratária, que é um assunto... preferido. Muito quente, exato. O que a gente vai fazer? O paciente já tá lá internado há 3, 4 dias, tomando dose de diurético, não melhora, inclusive ele piora, e ele tá muito congesto, não consegue urinar. Então, como que a gente pode tratar essas congestões refratárias e pegar um caso difícil de ser avançada, uma discussão de avaliação pré-transplante, dispositivos de assistência, dispositivos como MitraClip, terapia de ressincronização. Então a gente vai discutir isso tudo ainda com a Débora, mas só para os alunos do nosso curso de consultório, que vai ficar na nossa segunda parte da discussão. Débora, obrigado pela participação. Obrigada, Zé. É sempre um prazer. Adoro discutir esses casos aí com você, até porque a gente vive isso junto lá, né? É isso. Então, pessoal, se vocês quiserem saber mais sobre congestão refratária e pegar uma IC avançada grave, fiquem ligados que isso aí vai estar tudo no nosso curso de consultório, na nossa aula do curso de consultório. O Lentini é um dos nossos ouvintes aí, então, Lentini, um abraço também. Um abraço, Lentini. Exato, mas talvez ele só ouça, ele é aluno do curso, então ele não vai ver esse abraço aí, mas é isso. Galera, valeu, Débora, obrigado. E obrigada, aquele abraço. Zé.